All the hits, one station. Os costumes, as tradições, as histórias de um povo e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt. Muito bom dia mais uma vez. Estamos então com a Rádio Boa Nova nesta manhã de quarta-feira, dia 4 de maio, nos próximos minutos, para acompanhar aqui esta conversa com Maria Alice Gouveia, autora do livro Premonições Acertadas, o seu novo livro que vai ser lançado no próximo sábado à tarde na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital. Vamos então falar sobre este novo livro, um romance. Pode acompanhar esta conversa a partir da rádio 100.2 FM, também a partir da nossa emissão online, radioboanova.sap.pt, e em direto através do nosso Facebook, onde nos pode então acompanhar em formato de vídeo. Tenho comigo em estúdio a autora, Maria Alice Gouveia. Olá, muito obrigada, Maria Alice, por se juntar à emissão da Rádio Boa Nova. Bom dia. Muito bom dia, obrigada à doutora Liliana por me receber na sua casa, à professora Helena Paula e a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Muito obrigada também pela sua presença e também cumprimento Helena Paula Brantuas, ilustradora. É já a segunda vez que vem aqui à Rádio Boa Nova, porque também é a segunda vez em que os seus trabalhos, as suas ilustrações fazem parte do livro da Maria Alice. Exato, é o segundo livro. E foi com muito prazer e agrado que fiz o desenho, embora o título seja assim um bocado difícil, mas penso que conseguimos. Já vamos falar um bocadinho sobre as ilustrações e o trabalho que teve para então poder adequar os seus desenhos àquilo que era a mensagem que a Maria Alice Gouveia quis imprimir neste novo livro. São então Premonições Acertadas, este é o tema, o título deste livro. Maria Alice, já vamos no 8º livro. 8º livro, sim. O primeiro foi publicado ainda nos Estados Unidos, em inglês, de Donatos, e 7 já aqui em Portugal. Isto é muita vontade de escrever? É uma necessidade, não é tanta vontade como a necessidade. Gosto muito de escrever e, portanto, liberta-me de todas as preocupações que eu tenho e tudo. Portanto, escrever realmente tira-me da realidade cotidiana e pronto, é uma forma de exercitar também a mente. Começou a escrever em que ano, ou o seu primeiro livro é de que ano? O meu primeiro livro foi lançado, portanto, em 2000, mas esse levou uns 4 ou 5 anos a escrever, porque era só mesmo durante o dia, nos tempos livres, porque como eu trabalhava na altura não podia fazer como agora, trabalhar durante a noite e descansar até mais tarde, de modo que esse levou mais tempo. Esse foi em 2000 e depois vim para Portugal, ou retornei a Portugal em 2003, e a partir daí então é que tenho publicado os outros 7 livros. Muito bem. Percebo que gosta particularmente de escrever à noite? Sim. Não sou interrompida por telefonemas, não sou interrompida pelas chamadas de pessoas que me contactam por alguma razão, e de modo que a mente está muito mais concentrada e liberta, portanto, dessas interrupções. Muito bem. Maria Alice, que ainda nem há um ano lançou o seu mais recente livro, Em Busca da Liberdade, não é? Portanto, quer dizer que teve menos de um ano para preparar este livro, ou este livro também já vinha sendo preparado e também já era algo que estava ali quase a ser lançado? Este livro eu terminei de o escrever em julho ou agosto do ano passado e levou-me alguns 3 anos a escrever. Portanto, normalmente quando eu publico um já tenho o outro quase pronto. O que está a acontecer agora também, porque já tenho também outro quase pronto. E precisamente pela dimensão deste livro. Este livro é muito grande, exatamente. Dava até para 2 livros. Falamos de 852 páginas, não é?
É um livro muito grande que está dividido em duas partes distintas, embora relacionadas, e portanto seria impossível eu escrevê-lo só num ano. Portanto, já o tinha na calha já no ano passado, não é? Agora vai ser lançado no próximo sábado. Alice Gouveia, este nome é muito sugestivo, não é? Premonições acertadas. O que é este romance? Ou o que é que nos conta, se é que nos pode dar conta do que é que nos conta este romance? Olha, se me permitir, eu começo pela primeira parte, que a primeira parte é uma preparação para o que vem a seguir, em que retrata não só a vida da família de Ivete, uma das personagens principais, pelo menos no início do livro, como também tantas outras famílias pobres que viviam e subsistiam principalmente através da agricultura, dos animais domésticos que criavam, do gado ovino e bovino, mas que era um povo que era muito fiel às suas tradições, tais como, por exemplo, a doçaria nas épocas festivas, a matança do porco e os seus derivados, os jogos tradicionais, a fé e as crenças, e também refiro os barbeiros cirurgiões, que uma vez que as pessoas não tinham dinheiro para ir ao médico, então recorriam, principalmente as povoações mais pobres tinham sempre um barbeiro cirurgião que os ajudavam na cura, por exemplo, de doenças primárias, não eram assim muito, e havia muitos que não tinham mesmo dinheiro para ir ao médico, nem que tivessem doenças graves. Portanto, são todas essas histórias. Isso é uma preparação, porquê? Porque justifica, em parte, a forma como Ivete se posiciona na vida. Porque ela era revoltada, por ser muito pobre, por desde muito nova trabalhar ao dia fora com uma enxada da mão, de sol a sol, para poder contribuir para o sustento da sua família. E então ela dizia sempre que um dia só se casaria com um rico, não é? Porque ela tinha que, e como era a moça mais bonita lá da terra e tal, ela tinha sempre essa esperança. Acontece que Ivete, ainda era muito jovem quando ela começou a sentir essas tais premonições, ou essas visões, que na maior parte das vezes acabariam por acontecer. Por exemplo, quando o pai emigra, ela tem a sensação que nunca mais volta a ver o pai. Realmente é verdade, porque o pai acaba por morrer na terra para onde emigrou. Depois, e ela conseguiu casar com o homem Henrique. Ela conseguiu casar com Henrique, que além de ser médico, era o filho de uma das maiores e ilustres famílias do concelho. Portanto, ela consegue fazer isso. Entretanto, ela torna a vida dele um pesadelo. E que ele, quando nasce o filho deles, vive a partir daí só em função do filho e da felicidade do filho. Mas Henrique... E porquê é que ela torna a vida dele num pesadelo? Por várias circunstâncias. Por exemplo, os pais dele, quando souberam que ele namorava com ela e queria casar com ela, ofereceram-lhe dinheiro para ela o deixar. Ele depois mandou-a para um convento para começar, não porque tivesse vergonha dela, mas a pensar que um dia mais tarde ela não sentiria à vontade a conviver com o género de pessoas com quem ele convivia. E ela depois revoltou-se com tudo isso e fez com que se vingasse, de certa forma, do que lhe tinham feito. No entanto, não desistiu do casamento, porque a finalidade dela era casar com o rico, não é? Henrique tinha uma ama, a Celeste, que o amor entre eles era mesmo um amor filial. E era não só um amor filial, como era recíproco e incondicional. Ela acompanha-o para todos os lados. Depois, Henrique e Celeste, quando os pais de Henrique o expulsam de casa, são apoiados pelo prior Albano e pela família dele, e nessa altura eles aprendem o verdadeiro significado da palavra amizade, porque praticamente desconhecidos, eles apoiaram-nos em tudo. E a partir daí nunca mais perderam o contacto. O mais engraçado se é que se pode dizer quando uma pessoa morre é engraçada, não é? Mas quando o filho de Henrique e Ivete
morre no dia do casamento, tem um acidente com a mãe e acabam por falecer os dois. A noiva, a Clarinha, estava grávida. Esse filho nunca teve a oportunidade de conhecer o pai e, entretanto, foi apoiada pela família de Henrique, que, entretanto, fez as pazes com o filho. E começam a conviver, e desse convívio começa a existir uma grande admiração e respeito entre eles, mas com o passar dos anos acabam por se apaixonar. E dessa relação acaba por serem abençoados com 3 filhos. Muito bem. De modo que são vários tabus no mesmo livro. Verdade, As premonições e um casamento civil, não é? Porque a Igreja nunca iria permitir o casamento entre um sogro e uma nora, e tiveram que ultrapassar esses obstáculos todos. Muito bem. Alice, portanto, inspirou-se nos contextos do local onde toda esta história acontece e se desenvolve, no que respeita aos personagens e ao rumo que cada pessoa leva. Como é que a Alice traça o caminho de cada uma destas personagens? Eu, de início, antes de eu começar a escrever um livro, eu penso qual é a mensagem que eu quero transmitir nesse livro. Depois de pensar qual é a mensagem principal que eu quero transmitir nesse livro e escolher as personagens, a partir daí tudo que vem à mente vai ser aproveitado, não é? Porque eu às vezes até não penso em incluir certos temas que depois acho que faz sentido incluir. No caso concreto deste livro, falou da mensagem, portanto, que logo definiu no início. Qual é que é a mensagem que quer partilhar com quem lê este livro? A mensagem principal é que muito raramente os casamentos, quando são por interesse, dão resultado e alguém sofre. Principalmente quando uma pessoa está apaixonada e acaba por casar por uma pessoa que ele pensa que está tão apaixonado por ela, apenas está interessado. Quando apenas está interessada, não é? Em subir de vida, que foi o caso desta, acaba sempre por sofrer alguém e, portanto, é preciso deve-se ter cuidado e evitar esse tal sofrimento. Exatamente. Portanto, porque as pessoas devem ser sinceras, sabemos que nem sempre isso acontece. E muitas das vezes não paga. A própria Ivete acabou por fazer coisas que quero que acabem por desvendar no próprio livro, em que também não contribuem nada para a felicidade dela. Ou seja, ao tentar subir de vida e deixar a vida que tinha anteriormente, ela também não foi feliz. Não foi feliz, mas acabou por contribuir para a infelicidade de Henrique, que realmente fez tudo por ela. Muito bem. Alice, este é então um romance com 852 páginas que vai ser lançado no sábado à tarde e em que, mais uma vez, a Alice conta com uma parceira, não é? Neste livro, que é a Helena Paula Brantuas, que volta a ilustrar este livro. Alice, por que é que voltou a convidar a Helena Paula para este desafio? Desde que a Helena Paula começou a pintar, a desenhar, eu tenho acompanhado através do Facebook dela os trabalhos dela e comecei a ter uma grande admiração pelo trabalho dela. São amigas? Somos amigas, quer dizer, não é o convívio de casa, na casa umas das outras, eu não sei o quê, mas temos respeito e admiração uma pela outra e isso faz com que eu, pelo menos, considero como uma amiga. Essa tal admiração é que fez com que eu lhe fizesse o primeiro convite. E esse convite foi um êxito para mim, porque não podia ter sido melhor. Gostei imenso do trabalho dela e então, quando eu pensei publicar este livro, a única hipótese para mim viável e que eu achasse boa seria convidar novamente a Helena Paula para ilustrar este livro,
porque numa equipa vencedora não se mexe, não é? É isso mesmo. Não se mexe, e como realmente nós fomos felicitadas pela outra capa, e a começar pela responsável pela editora, em que ela disse: realmente esta senhora é muito boa. Quando me propôs que fosse uma amiga sua a fazer a ilustração, eu tive algum receio, mas quando vi realmente as propostas, tanto que foram apresentadas 2 propostas e as 2 foram inseridas no livro. Exatamente. Uma depois lá no meio, e essa porque não conseguimos descartar nenhuma das hipóteses, nenhuma das propostas que a Helena Paula tinha feito. De modo que agora, quando foi portanto, para começarmos a trabalhar na edição deste livro, eu disse: olha, eu vou propor novamente à mesma ilustradora, a Helena Paula, que faça a capa para este livro. E assim foi. Muito bem. Helena Paula, e a resposta foi sim. Foi sim. Não sou nenhuma. Os meus desenhos são simples desenhos. Fiquei contente. Gostei do desafio. Sei que havia pessoas que se calhar fariam muito melhor, mas foi o que foi, e gostei do desafio. O seu traço é o seu traço, não é? O meu traço é o meu exatamente. traço, exatamente. Helena Paula, portanto, o título do livro, Premonições Acertadas, foi logo à partida um desafio, este título? Foi difícil? Foi difícil, foi? Sim. Foi difícil porque o próprio título é difícil, não é? E transportar aquilo para um desenho. Sugeriram-me fazer uma cara, fiz 2 desenhos até. Um deles era um desenho de uma senhora muito bonita, como me contou a Alice, que a protagonista do romance era muito bonita. Tentei fazer uma senhora bonita, de olhos azuis, e o outro fiz assim mais uma incógnita, em que ela está, portanto, a pensar naquilo que poderia acontecer, as premonições. A editora escolheu o segundo e acho que sim, acho que foi bom. Portanto, vai ser a capa do livro, não é? Vai ser a capa do livro. Essa segunda ilustração. E a primeira não vai ser incluída no livro? A primeira não foi escolhida. Mais adequada, penso eu. Muito bem. Helena Paula, sente que é uma responsabilidade ilustrar os livros da Maria Alice? Eu sinto que é uma grande responsabilidade e penso que se calhar haveria outras pessoas que fariam melhor, mas ela escolheu-me a mim e eu tentei dar o meu melhor. Eu gosto de desenhar, não é que seja... Gosto de desenhar e dá-me muito prazer desenhar. É essa a sua formação? Não, a minha formação, eu era professora de primeiro ciclo e onde eu comecei, e quando eu comecei a desenhar foi já na Universidade Sénior, onde tive a professora Maria João Simão, que nos deu aulas de desenho, e aí é que eu despertei principalmente para aguarelas. Conheci também na Universidade Sénior a Lili, onde foi minha professora de inglês. Que é Maria Alice, não é? Maria Alice, sim. Onde ela foi Lili minha é o nome também, como é conhecida pelos amigos, não é? Portanto, e a Helena tem feito outros trabalhos, participa em exposições? Sim, já participei aqui numas exposições de Oliveira, e aqui que agora está a decorrer, que é... dos artistas plásticos, dos não é? artistas No âmbito do sim. 25 de Abril? No âmbito do 25 de Abril, participei já várias vezes, e onde eu gosto muito de trabalhar é nos Urban Sketcher, onde fazemos os desenhos ao vivo, e aprendo com eles e desenhamos, e depois há um convívio e tenho participado em alguns encontros desses. A Helena é de Oliveira do Hospital? Eu sou daqui, nascida, criada, residente. Muito bem. Portanto, 2 amigas que se juntam neste projeto que é o novo livro da Maria Alice Gouveia. Maria Alice, este é um livro da editorial Novembro, não é? Que já é editora com quem que eu edito lá. Portanto, tem confiança, não é? Portanto, sente-se bem. Aliás, eu passei para a editorial Novembro quando a minha coordenadora da Papiro, a doutora Avelina Ferraz, passou para essa editorial. Ela, na altura, convidou-me, disse-me que gostaria que eu continuasse com ela, e eu pronto, fui com ela, e até hoje foi a única coordenadora que eu tive.
Muito bem. O lançamento vai ser no sábado à tarde. Sim, às 15 horas. Quer falar-nos um bocadinho sobre como é que vai ser este lançamento? Volta a contar com o contributo da doutora Adelaide Freixinho certo, na apresentação. Na apresentação. Eu depois, nos agradecimentos finais, mas posso adiantar já que este livro foi patrocinado pelo município de Oliveira do Hospital, a quem agradeço, e tem tido a colaboração e o apoio, portanto, logístico e das doutoras Teresa e Ana Isabel, da biblioteca. E elas é que estão a preparar a sala e tudo inerente, portanto, à apresentação. Os convites já foram feitos. Gostaria de salientar, por exemplo, que ao longo do livro eu descrevo várias viagens ao centro e norte do país, assim como um cruzeiro que passa por Lanzarote, na província de Las Palmas, nas Ilhas das Canárias, e uma passagem de ano no Funchal, claro, na Ilha da Madeira. São locais que já visitou? Não, pesquisei. Muito bem. É preciso muita pesquisa. Porque indo lá é bem mais fácil, não é? Poder contar algo conhecendo o local. Mas, de qualquer das maneiras, eu gosto de me desafiar e então fui pesquisar a esse respeito. Na altura em que decorre parte do enredo, Oliveira do Hospital tinha 21 freguesias. E então eu acabo por fazer um roteiro das 21 freguesias, o que visitarem cada uma das 21 freguesias de Oliveira do Hospital. Só aí o livro tem 105 páginas, portanto, daí o livro depois ser tão longo, porque realmente o romance em si tem 500 e tal páginas, não é? Mas depois tem aquela primeira parte, tem esta parte do roteiro, e então isso é que transforma nas 852 páginas. E eu julgo que para as pessoas de Oliveira do Hospital que vão gostar de ver descrito, portanto, os sítios mais turísticos de cada uma das suas freguesias. E também para isso também fiz uma pesquisa, não é? Através de livros, através da internet, e tive o cuidado também de ir ouvir pessoas de cada dessas freguesias. Portanto, é um romance, não é histórico. Muitas das coisas que me foram transmitidas por essas pessoas foram passadas de geração em geração, pode ter algumas nuances, algumas divergências, que eu também não me preocupei, porque eu acho que quando as pessoas sentem as coisas dessa forma em relação ao sítio onde nasceram, viveram, e pessoas, por exemplo, de 70, 80 anos com quem conversei, eu acho que também temos que valorizar essa parte. Claro, se fosse um livro histórico, claro que eu não poderia ir por aí. Tem que ser o mais fiel possível, não é? Tinha que ser. Mas daí também eu depois, lá está, aconselhada também pela doutora Avelina Ferraz, optámos pelo roteiro, porque eu tinha transformado essa parte também num romance, e ela diz, bom, vamos então fazer como roteiro, primeiro, porque se o livro é longo, com 852 páginas, ela cortou-me umas 300. Portanto, quando eu mandei, nós até nos rimos, porque diz, olha, desta vez vai ser tipo missal. E ela depois disse, bom, isto é mais Bíblia do que missal, mas pronto, mas eu vou transformar isso num missal, porque realmente o livro seria excessivamente longo. E julgo que essa parte irá interessar algumas das pessoas cá do concelho. Este livro, depois do seu lançamento, onde é que pode ser? Nas bibliotecas municipais, e também na papelaria Meio Mundo. E depois também junto da própria editorial, não é? Da editorial e a nível nacional. Podem requisitar em qualquer livraria a nível nacional. Daí a importância do livro ser publicado a nível nacional. Muito bem. E feiras do livro. Eu já tive, por exemplo, um caso daqui de Oliveira, de uma senhora que estava a passar férias numa praia,
Havia lá uma feira do livro e encontrou um livro meu e depois telefonou-me a dizer, olha, temos que nos encontrar que eu quero um autógrafo de um livro que comprei na feira do livro lá na praia. Isso é bom, não é, Maria Alice? É ótimo, e lá está, se eu publicasse só localmente, eu nunca teria essa oportunidade. Claro, muito bem. Maria Alice, eu quase tenho a certeza que já está a preparar outro livro. Sim. Se quando lança um, há outro já a caminho. Na forja. Sim, eu quero dizer, eu gosto de desafios, o meu próximo desafio será uma peça de teatro, e já tenho um esboço. Aliás, já o enviei para a Avelina para ela me dar o parecer dela e em princípio será então essa peça de teatro. Muito bem, ficamos então a aguardar. Maria Alice, é com muito gosto que recebemos aqui para falar de mais um projeto, mais um livro que vai ser apresentado no sábado à tarde. Agradeço a sua presença, assim como também a da Helena Paula Brantuas. Muitos parabéns. Também, que sei, ainda não vi a ilustração, mas tendo em conta aquelas que fez do livro anterior, tenho a certeza que são de facto muito, muito bonitas e que correspondem perfeitamente àquilo que é o conteúdo do livro da autoria da Maria Alice Gouveia. Agradeço a ambas a vossa presença e muito sucesso neste Posso só fazer livro. os agradecimentos? Pode. Posso. Portanto, à Rádio Boa Nova, na pessoa da doutora Liliana Lopes, e à Comarca de Arganil, na pessoa do Dr. José Travassos de Vasconcelos, por me ajudarem na divulgação da minha obra, ao município de Oliveira do Hospital, nas pessoas do ex-presidente, professor José Carlos Alexandrino, do atual presidente, Dr. José Francisco Rolo, e da vereadora da Cultura, professora Graça Silva, pelo patrocínio do livro. Já referi anteriormente também o apoio também da professora Graça e das doutoras Teresa e Ana Isabel da Biblioteca de Oliveira do Hospital, à editorial Novembro, na pessoa da doutora Avelina Ferraz, à professora Helena Paula pela brilhante ilustração da capa, à doutora Adelaide Freixinho por se disponibilizar a apresentar o livro, à Meia Mundo por me permitir que eu venda lá, ao meu marido e a todos os que me apresenteiam com as suas presenças nos lançamentos dos livros ou na aquisição dos mesmos. Muito bem, obrigada também, que corra tudo muito bem. Terminamos assim então esta conversa. Fica o desafio para que possam participar, comparecer no lançamento deste livro no sábado à tarde na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital. É o 8º livro de Maria Alice Gouveia, Premonições Acertadas. Os costumes, as tradições, as histórias de um povo e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt.